noite, amada igreja. É uma alegria, um privilégio estarmos unidos aqui nessa noite. Como estarmos aqui louvando a Deus e diante da sua palavra que é poderosa para nos fortalecer e nos encorajar na caminhada. Isso que acontece com a gente, acontece sempre com qualquer casal. Isso ataca de repente, não respeita cor, credo ou classe social. Isso parecia que não ia acontecer com a gente. Nosso amor era tão firme, forte e diferente. Não vá dizer que eu não avisei você. Olha o que vai fazer. Não adianta mesmo reclamar. Acreditar que basta apenas se deixar levar. Isso que atrapalha os nossos planos, derrubou o muro e invadiu nosso quintal. Isso, passam-se os anos. Sempre foi assim e será sempre igual. Isso. Você conhece essa música? Sabe de onde é? Essa música se chama Isso, da banda Titãs, e ela foi lançada no ano de 2001. E ela fala de algo que ameaça todos os relacionamentos. E apesar de eles não definirem na música o que exatamente é isso, a conclusão da canção, diante dessa coisa que ameaça todos os relacionamentos, é uma conclusão fatalista, sem esperança. Isso está aí, isso vai acontecer e não tem nada que a gente possa fazer a respeito. Isso vai acontecer com todo mundo e é isso aí. E nós, povo da palavra, nós que conhecemos a verdade, nós sabemos o que é isso. Nós sabemos o que é essa coisa que ameaça todos os nossos relacionamentos. Alguns vão dizer que talvez seja a rotina ou o tédio. Outros acham que são os problemas e os desafios que são inerentes a todos os relacionamentos. Mas nós sabemos que isso é mais profundo. Isso é o pecado. É isso o que a palavra nos diz. E essa mesma palavra que afirma para nós a realidade do pecado, que ameaça os nossos relacionamentos, ela não nos deixa sem esperança. Ela nos oferece sabedoria para que os nossos relacionamentos sejam preservados diante da realidade inevitável do pecado. E é exatamente para essa sabedoria que nós vamos olhar nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Primeiro eu peço que você abra em Provérbios capítulo 1. O livro de Provérbios é uma coletânea de provérbios escrito por Salomão e outros homens sábios que faziam parte do povo de Deus. E por que esse livro foi escrito? Eles contam para a gente nos primeiros versos do capítulo 1, quando eles dizem assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a adquirir a sabedoria e a instrução, a compreender as palavras que dão entendimento, a receber a instrução para proceder com sensatez, fazendo a justiça, o juízo e a retidão. Ajudarão a dar prudência aos ingênuos, o conhecimento e bom senso aos jovens. Ouça o sábio e aumente o seu saber. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, os ditados dos sábios e os seus enigmas. Salomão reconhece aqui que os jovens ainda têm muito que viver e amadurecer. Os jovens, porque viveram pouco, eles ainda são imaturos. Ninguém nasce sábio, muito pelo contrário. Nascemos com a tolice ligada ao nosso coração. Mas Salomão também reconhece aqui que ainda existe espaço para aqueles que já não são mais jovens, aqueles que já amadureceram, aqueles que já viveram mais. Existe espaço para estes também crescerem em sabedoria. Então, esses provérbios aqui, eles foram escritos, reunidos e organizados para que, lendo este livro, jovens e mais velhos, imaturos e maduros, tolos e sábios, cresçam em sabedoria. Provérbios está nos ensinando como viver a vida de sabedoria que o Senhor chama todo aquele que faz parte do seu povo a viver. Provérbios busca substituir a nossa tolice pela sabedoria da palavra de Deus e moldar em nós um caráter piedoso, um caráter justo, sábio, de alguém que teme a Deus. E hoje, nessa noite, nós vamos focar em um único verso, no capítulo 17 de Provérbios. Nós vamos focar no versículo 9.
Leia comigo a palavra de Deus, Provérbios 17, a partir somente o versículo 9. Deus trouxe você aqui nessa noite, e Ele é o Deus que fala. Ele é o Deus que fala aos corações através da palavra. Que Ele encontre em cada um de nós nessa noite um coração aberto de solo fértil que vai receber a palavra com alegria e humildade. Diz assim a palavra de Deus em Provérbios 17, versículo 9. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem insiste no assunto separa bons amigos. Mais uma vez. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem insiste no assunto separa bons amigos. Ore comigo mais uma vez. Senhor Deus, diante da Tua palavra nessa noite, mais uma vez, reunidos aqui como Teu povo, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. E clamamos a Ti, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós, agindo em nossos corações, aplicando a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Oramos a Ti, ó Deus, para que o Senhor abra os olhos do nosso coração nessa noite, para que a gente possa compreender mais sobre o Teu perdão, mais sobre a Tua graça, mais sobre a sabedoria do Senhor, revelada em Cristo Jesus. Abençoa o nosso tempo diante da Tua palavra, no nome de Jesus o Salvador. Amém. Nós poderíamos dividir o livro de Provérbios em 7 blocos ou 7 coletâneas. E esse verso que nós acabamos de ler, ele está no segundo destes 7 blocos, o maior deles. É um bloco que começa lá no capítulo 10 e vai até o capítulo 22. São 375 provérbios curtos, mas cheios de sabedoria, escritos por Salomão, onde ele ensina a sabedoria, trabalhando com 2 personagens e 2 caminhos. Há um contraste recorrente nesse bloco entre o sábio e o tolo, o caminho da sabedoria e o caminho da tolice. A intenção de Salomão é instruir seus leitores para que eles consigam identificar esses 2 caminhos nas situações da vida e reagir assim: opa, peraí, diante dessa situação, o caminho da tolice é esse e o caminho da sabedoria é por aqui. Então eu não vou ser tolo, eu vou por aqui, eu vou pelo caminho da sabedoria. Então ele vai abordar diversas situações e áreas da vida para que todo aquele que deseja crescer em sabedoria saiba como é que o tolo vive, como é que o sábio vive. E aqui no verso que nós acabamos de ler, e nós vamos estudar nessa noite, Salomão vai falar sobre algo que é muito importante nas nossas vidas. Ele vai falar sobre amizade. Há muito que ser dito sobre amizade. Mas aqui ele vai falar sobre a maneira como nós preservamos nossas amizades. Os amigos são parte essencial das nossas vidas. Em algumas fases da vida, mais do que em outras. Os amigos são mais presentes na nossa vida em algumas fases do que em outras. Mas é importante termos amigos e é sábio termos amigos porque Deus nos criou para a amizade. Salomão sabe disso. Ele reconhece a importância dos amigos e aqui ele nos ensina como nós podemos preservar nossas amizades, mas não apenas isso. Ele nos oferece sabedoria para que nós possamos estender isso para todos os nossos relacionamentos e preservar todos eles. Porque, infelizmente, existe algo que ameaça e afeta todos os nossos relacionamentos. Existe algo que entra no caminho, que atrapalha nossas amizades e fazem com que todos os nossos relacionamentos sejam falhos em alguma medida. O pecado. Somos pecadores. E pecadores pecam. Eles pecam contra Deus e eles pecam uns contra os outros. O pecado, ele ameaça, ele ataca de repente, ele não respeita cor, credo ou classe social, ele atrapalha nossos planos, ele derruba o muro, ele invade o nosso quintal. Mas graças a Deus, a sua graça é maior do que o pecado, é maior do que o estrago que o pecado pode causar. E a graça de Deus e o poder de Deus revelado na cruz do Senhor Jesus, ela é maior do que as nossas ofensas. E o Senhor, em sua sabedoria, através da sua palavra, ele nos apresenta um caminho de sabedoria para que os nossos relacionamentos não estejam todos fadados ao fracasso do pecado. O Senhor providencia um caminho de sabedoria para que os nossos relacionamentos sejam capazes de sobreviver
a realidade do pecado. É por isso que Salomão escreve: aquele que cobre uma ofensa promove um amor, mas quem insiste no assunto separa bons amigos. Ele vai falar sobre esse mesmo assunto de outras formas ao longo do livro. Por exemplo, em Provérbios 10, versículo 12, ele vai dizer: o ódio incita a dissensão, mas o amor encobre todas as ofensas. Provérbios 16, versículo 28, o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. E em todos os versos nós temos Salomão ensinando sobre como o sábio e como o tolo lida com o pecado dos outros. O pecado dos outros contra eles. E nessa noite, nós vamos focar em Provérbios 17, 9, para que você pense sobre a maneira como você lida e como você vai lidar quando os seus amigos pecarem contra você. Talvez tenhamos irmãos sentados aqui nessa noite, cujas amizades estão abaladas pelo pecado. Vocês não estão sabendo como lidar com sabedoria com ele para preservar e restaurar o relacionamento. Talvez o seu jeito de lidar com o pecado dos outros contra você não é baseado na sabedoria de Deus, mas é mais baseado no jeitão do mundo. E por isso você coleciona na sua vida um histórico de amizades fracassadas. Deus está nos mostrando o caminho para que nossas amizades sobrevivam ao pecado. Nesse caminho existe graça, existe sabedoria para que amizades sejam restauradas e preservadas. Você vai trilhar esse caminho de sabedoria? Como é que uma amizade sobrevive ao pecado? Como que um sábio reage quando um dos seus amigos peca contra ele? Como é que o tolo destrói suas amizades? Vamos aprender com Salomão como preservar nossos relacionamentos quando eles são ameaçados pelo pecado. A primeira lição de sabedoria que Salomão traz para nós nesse versículo é: o sábio que preserva suas amizades, ele é alguém que está pronto para perdoar. Perdão resume em uma única palavra o que Salomão está ensinando aqui nessa primeira metade do versículo. Ele está dizendo que o sábio é aquele que, quando é ofendido, ele cobre a ofensa. Salomão usa o verbo cobrir como um sinônimo de perdão. Então, quando o amigo do sábio peca contra ele, ele cobre a ofensa, ele perdoa. Salomão diz que esse cobrir, esse perdão, revela algo. Ele revela amor. Ele promove amor. O perdão é a evidência de que o sábio ama os seus amigos. O sábio perdoa porque mais importante para ele é ter aquela amizade com aquele que o ofendeu restaurada. Ele está em busca disso. Ele não está em busca de vingança. Ele não está em busca de retaliação. Isso é algo que o tolo busca. É por isso que o tolo, por outro lado, ele não perdoa. Salomão disse lá no versículo 12 do capítulo 10 de Provérbios que o tolo, com o seu ódio, ele provoca ainda mais conflito diante da ofensa. Ele não cobre a ofensa com perdão. Ele piora as coisas com a sua ira, com o seu ódio. Mas o sábio, por amor aos seus amigos, porque ele se importa com as suas amizades e os seus relacionamentos, porque ele sabe que os seus amigos vão pecar contra ele. Ele sabe que isso vai acontecer em algum momento. Ele está pronto para perdoar. Imagine comigo que eu estou com você na cozinha da sua casa. Nós estamos ali trocando uma ideia e preparando algo para a gente comer. A gente está fazendo algo frito. A gente está fritando frango em uma das suas frigideiras. Em um determinado momento, por um descuido meu, o frango queima. E a frigideira começa a pegar fogo. As chamas estão subindo. A fumaça está se espalhando pelo ambiente com aquele cheiro de frango queimado e arruinado. E a gente precisa fazer algo antes que o fogo se alastre e destrua toda a sua cozinha. O que um tolo vai fazer nessa situação? Ele vai abrir a torneira da pia, ele vai pegar a frigideira pelo cabo e ele vai enfiar a frigideira debaixo d'água. O que acontece se você fizer isso? Bum! A chama vai subir, vai consumir a sua cozinha inteira, vai espirrar óleo quente na cara de todo mundo. É uma tragédia completa. Nunca faça isso. A coisa mais sábia que você pode fazer é desligar o fogo, pegar uma tampa e cobrir aquela chama. Isso vai sufocar a chama ali, aquilo vai apagar o incêndio na hora. Em instantes, o incêndio acabou.
O tolo diante do pecado, ele é como essa pessoa tola que joga água em cima do óleo quente. Ao invés de ele tampar a frigideira para sufocar a chama, ele piora as coisas com a sua ira, com o seu ódio, com o seu senso de justiça. E ele faz o fogo subir e consumir tudo. Agora o sábio, ele cobre a chama com perdão. Perdão é como essa tampa que abafa a chama da ofensa e não permite que ela se espalhe e destrua a amizade. Ao fazer isso, o sábio está provando o quanto ele ama seu amigo, o quanto essa amizade é importante para ele. Ele ama tanto que ele está disposto a perdoar ainda que ele tenha sido ferido. O tolo reage com ódio, porque ele se ama acima de qualquer coisa. Para ele é mais importante estar certo. É mais importante fazer o outro pagar pela sua ofensa. Para ele isso é mais importante do que preservar o relacionamento. Salomão está ensinando para nós aqui que o perdão é o caminho de Deus para preservar uma amizade quando ela é ameaçada pela ofensa do pecado. Quando nós perdoamos a ofensa de um amigo, nós provamos o nosso amor. E isso é sabedoria, porque é sinal de que somos capazes de enxergar que a vida do outro, a amizade do outro é mais importante para mim do que estar certo, do que o meu orgulho. O tolo é incapaz de ver essas coisas. E por isso, como um louco, ele prefere acabar com uma amizade preciosa. Ele passa por cima dessas pessoas com o seu ódio quando ele é ofendido. Não vá por esse caminho. A pergunta que você precisa responder diante desse texto é: diante da ofensa que ameaça os seus relacionamentos, você vai buscar amor ou você vai deixar o orgulho te dominar? Você ama seus amigos? A amizade das pessoas, o relacionamento com as pessoas que convivem com você é importante para você? O seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus irmãos e irmãs em Cristo é mais importante para você do que fazer justiça com as suas próprias mãos? É mais importante do que o ego ferido? É mais importante para você do que fazer o outro pagar? Seus amigos vão pecar contra você em algum momento. Seu cônjuge, seu melhor amigo, seus irmãos em Cristo vão pecar contra você, da mesma forma que você vai pecar contra eles. Se você os ama e você quer preservar esses relacionamentos, então você precisa estar pronto para perdoar. Não seja tolo, não sacrifique um relacionamento por orgulho, porque esse não é o caminho da sabedoria. Quando seus amigos pecarem contra você, não é se os seus amigos pecarem contra você, mas sim quando os seus amigos pecarem contra você, porque isso vai acontecer, perdoe. Cubra a ofensa com a tampa do perdão. Abafe fogo quando o pecado incendiar o seu coração. E eu sei que talvez diante desse versículo, muito provavelmente alguém esteja se perguntando assim: mas Marcos, quer dizer então que independente do que o outro fizer contra mim, eu tenho que perdoar para manter aquele relacionamento? Vamos separar as coisas. Olhando para esse versículo e pensando no que ele diz sobre ofensa, nós estamos falando aqui sobre pecados e ofensas que não apareceriam no Cidade Alerta, ok? Que não apareceriam no programa do Datena. É lógico que se alguém diz que é seu amigo, mas tenta te matar afogado, tenta te envenenar com um morango do amor, não é sábio você manter uma amizade dessa. Você perdoa? Você perdoa. Mas em algumas situações, dependendo do pecado, ele pode estragar tanto uma amizade, mas tanto, que ela pode acabar de vez. Às vezes pode demorar para se reconstruir. Pode ser que ela seja restaurada, mas nunca mais volte a ser como era antes. Salomão, inclusive, alerta sobre isso. Olha só o que ele diz em Provérbios 18, 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as contendas são como portas trancadas em uma cidadela. Então a palavra de forma alguma nos dá liberdade para pecar à vontade contra nossos amigos, porque eles são obrigados a nos perdoar. Não. A palavra de Deus faz alertas sérios sobre as consequências do pecado. O sábio sempre vai trilhar o caminho do perdão por amor, mas existem situações em que o pecado pode fazer um estrago tão grande em uma amizade que neste lado da eternidade ela pode se perder para sempre. Mas a verdade é que na imensa maioria das vezes nós somos tolos, mesquinhos,
orgulhosos e assumimos a postura tola de um juiz, como se fôssemos perfeitos, porque tivemos a nossa glória ofendida. E aí nós sacrificamos boas amizades que Deus nos deu, ao invés de estender perdão para perdoar, ao invés de estender perdão para promover o amor e preservá-las. Na maioria das vezes, nós sacrificamos amizades por muito pouco, por coisas muito pequenas, e escolhemos perseguir o orgulho ao invés de buscar o amor. E não cobrimos a ofensa do outro com perdão. Não vá por esse caminho. Trilhe o caminho da sabedoria. Esteja pronto para perdoar as ofensas dos seus amigos. Você precisa estar pronto para perdoar e assim preservar os relacionamentos que Deus te deu. O perdão ele é o primeiro passo nesse caminho de sabedoria que preserva os nossos relacionamentos quando eles são ameaçados pelo pecado. E depois de perdoar, Salomão tem uma segunda lição. Depois de perdoar, deixa o assunto morrer. É isso que ele quer dizer na segunda metade do versículo, quando ele diz: quem insiste no assunto separa bons amigos. Ele está falando do tolo aqui. Como o tolo é alguém que não perdoa, que não busca o amor, ao invés dele cobrir a ofensa com o perdão e deixar o assunto morrer, o tolo insiste no assunto. Ele não é alguém que perdoa. Ele não é alguém que perdoa e deixa as ofensas para trás e segue adiante. O tolo ele fica revivendo, ele fica alimentando a ofensa, ele fica cutucando a ferida que o pecado abriu na vida dele. E ele insiste tanto no assunto, mas tanto, que chega um ponto em que a amizade fica insustentável. Como se Salomão estivesse dizendo o seguinte nesse versículo: o sábio, ele é alguém que perdoa os seus amigos quando eles pecam contra ele, e o assunto morre ali entre eles. Agora, o tolo, ele faz um alarde em cima do pecado do outro. O tolo, ele vai ficar comentando o ocorrido. Ele vai fofocar sobre aquilo com terceiros. Ele vai voltar e jogar aquilo na cara do amigo dele. E ele vai estragar boas amizades fazendo isso. O tolo não deixa o assunto morrer. Esse verso está nos ensinando que para preservar nossos relacionamentos, precisamos perdoar, deixar o assunto morrer e seguir em frente. É isso que o sábio faz. Ele tampa a frigideira em chamas, ele abafa o fogo até apagar e ele não liga de novo. O sábio sabe que se ele trouxer aquilo à tona, ele coloca aquela amizade que ele tanto ama em jogo. O tolo ele arrisca a amizade. Ele não deixa o assunto morrer, ele destrói a confiança, ele compromete o relacionamento. O tolo retorna para a ofensa na primeira oportunidade que ele tem, e ele joga na cara do outro dizendo: de novo você fez isso, você sempre age assim, você nunca muda. Ou talvez o tolo até diz que perdoou, só que ao invés dele deixar o assunto morrer, ele continua falando sobre aquilo. Ele fala sobre aquilo com terceiros, com outros, porque ele quer retaliação. Ele ainda carrega no coração dele um desejo por justiça. Imagine comigo um amigo seu descobrindo que, apesar de você ter dito que estava tudo bem, que estava tudo perdoado e resolvido, você está falando sobre aquilo que aconteceu entre vocês para uma outra pessoa, para vocês juntos tripudiarem em cima dele. Qual vai ser a reação da pessoa que te ofendeu? Ué, por que você está falando sobre isso ainda? Não estava tudo resolvido? Você não tinha me perdoado? Eu já pedi perdão, você disse que estava tudo bem. Esse tipo de coisa acaba com qualquer relacionamento. Então, quando as pessoas pecarem contra você, vocês conversam e se resolvem. Você perdoa. Você deixa o assunto morrer ali. Você enterra o problema ali e segue adiante, ou você resgata o pecado do outro e usa o pecado do outro como uma arma na primeira oportunidade. Você tampa a frigideira, apaga o fogo e deixa ela ali, ou um tempo depois você reacende o fogo e joga o óleo quente na cara daquele que te ofendeu. A maneira como você responde essa pergunta revela se você está sendo sábio ou tolo com os seus relacionamentos. A maneira como você responde essa pergunta revela se os seus relacionamentos vão ser preservados apesar do pecado ou destruídos por ele. Não seja tolo. Não sacrifique bons amigos que Deus te deu. Não sacrifique o casamento que Deus te deu. Não sacrifique no altar da justiça própria,
no altar do orgulho, os bons relacionamentos com os irmãos em Cristo que o Senhor Deus te deu. Se seu amigo pecar contra você, resolva com perdão para promover o amor e deixe o assunto morrer. Não fique comentando sobre o pecado do seu irmão pelas costas. Lute contra esse desejo de retaliação e vingança e retribuição que vira e mexe, ressurge no nosso coração orgulhoso e justiceiro. Não faça fofoca. Não faça fofoca e não dê ouvidos para fofoca. Chegar um irmão ou uma irmã para você com um pedido de oração, porque alguém pecou contra ela, pecou contra ele. Logo de cara, a primeira pergunta que você tem que fazer: vocês já conversaram sobre isso? Já foi resolvido entre vocês? Ah, ainda não? Então, vai lá e a sós mostre-lhe o erro. Busque ganhar o seu irmão com amor. Se essa pessoa te disser que já fez isso, então pergunte para ele: mas não foi perdoado? Já não foi resolvido? Então assunto encerrado. Vamos deixar morrer. Essa postura vai ajudar a nossa unidade. Isso vai ajudar na nossa comunhão, as nossas amizades, a comunidade de fé dessa igreja. E todos os nossos relacionamentos em Cristo vão ser preservados, apesar da realidade do pecado. Essa postura de sabedoria promove o amor e a graça que restaura e nos une no Senhor. Se você for bem sincero diante desse texto e ouviu a palavra de coração aberto, a sua reação diante do que está escrito aqui vai ser a mesma que a minha. Você vai olhar para esse versículo e você vai pensar assim: meu Deus, isso aqui é muito difícil. Como é que eu consigo colocar isso em prática, Senhor? Como é que eu consigo perdoar alguém e seguir em frente, deixando o assunto morrer de vez, quando eu tenho um coração que quer vingança? O meu coração tolo, Senhor, muitas vezes ele quer sangue. O meu coração é tão maluco que eu sou capaz de sacrificar uma amizade que é uma bênção na minha vida. Eu sou capaz de retaliar alguém porque eu não sou capaz de perdoar. Meu Deus, como que eu faço para trilhar esse caminho de sabedoria, que é um caminho de perdão e amor? Certo dia, eu estava dirigindo pela cidade, tinha alguns teens no carro comigo, e a gente passou na frente de uma igreja. E na frente dessa igreja tinha um banner gigantesco. Estava escrito assim no banner: ame como se você nunca tivesse sido ferido. Ame como se você nunca tivesse sido ferido. Meus irmãos, vou falar para vocês. Eu fiquei muito bravo quando eu vi essa frase na porta da igreja. Essa frase, estar na frente de uma igreja, tendo sido pensada, encomendada e fixada ali por uma igreja evangélica, é um absurdo. Porque é uma frase que não tem absolutamente nada a ver com o evangelho. Ela está completamente distante do evangelho. A resposta para preservarmos os nossos relacionamentos com sabedoria não é entrarmos em um estado de negação, onde a gente se anula, como se a dor que o pecado do outro nos causa fosse algo simplesmente psicológico. Isso não é cristianismo. Como é que você consegue, então, trilhar esse caminho de sabedoria, que é o caminho do perdão e não da retaliação? Que é o caminho do amor e não o caminho do ódio? A resposta é: olhe para aquele que é a encarnação da sabedoria de Deus. Olhe para Jesus. Se você escolher o caminho da sabedoria, no caminho da sabedoria você vai encontrar Ele, você vai encontrar o Filho de Deus. Jesus é aquele que nos amou e provou o quanto nos ama, cobrindo todas as nossas ofensas com o seu precioso sangue. Ele foi para a cruz e ele morreu cobrindo todas as nossas ofensas. Essas são as boas novas do evangelho. Nós ferimos a glória de Deus com as nossas ofensas. O nosso relacionamento com o Criador, ele estava destruído porque a gente ofendeu o nosso Criador mais vezes do que a gente é capaz de calcular com uma calculadora. E ele escolheu nos amar.
Mas ele não nos amou fingindo que a sua santidade nunca foi ferida. Ele não simplesmente varreu o nosso pecado para debaixo do tapete e nos aceitou de volta como se nada tivesse acontecido. Algumas pessoas acham que o evangelho é isso, mas o evangelho não é isso. Mesmo tendo a sua glória ofendida pelo nosso pecado, Deus ele envia o seu único filho. Esse filho vive a vida de perfeita justiça e sabedoria que somos incapazes de viver. Ele nunca ofendeu ninguém, ele nunca pecou. Ele nunca pecou contra ninguém, nem contra Deus. Ele foi para a cruz. E apesar de nós merecermos a condenação, nós merecermos a retaliação e a separação de Deus por termos ferido com o nosso pecado, a sua honra, a sua glória, a sua santidade, o único Deus verdadeiro, ao invés dele se voltar contra nós, ele fere o seu próprio filho, pregando ele na cruz e derramando toda a sua ira justa e santa sobre ele. E é ali, derramando o seu precioso sangue, que ele cobre todas as nossas ofensas. E ele pega todos os nossos pecados e eles são jogados no fundo do mar. Em Cristo, ele nos perdoou e ele deixou o assunto morrer. Porque a obra de Cristo na cruz, ela é completa e suficiente. E é por isso que Deus não vai voltar no assunto. Ele não vai insistir no assunto. Ele não vai usar o nosso pecado contra nós, porque o nosso pecado já foi castigado em Jesus. Então, não ame como se você nunca tivesse sido ferido, porque isso não é amor. Ame os seus amigos e perdoe os seus amigos quando eles pecarem contra você, porque Jesus, ele foi ferido por causa do seu pecado. E mesmo assim, ele cobriu todas as suas ofensas com seu sangue precioso. É por causa do evangelho, da graça de Deus, que você pode estar sempre pronto a perdoar. E você é capaz de seguir em frente e deixar o assunto morrer quando as pessoas pecam contra você. É por causa do evangelho da graça de Deus que você é capaz de trilhar o caminho da sabedoria e, diante da ameaça do pecado, preservar os relacionamentos que Deus te deu com perdão. Baixe sua cabeça. Vamos orar juntos. Senhor Deus, reunidos aqui nessa noite na Tua presença, nós Te bendizemos. Te bendizemos porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. E nós Te bendizemos pela grande obra de salvação que o Senhor manifesta, revela em Cristo Jesus. Deus, Te bendizemos, Te louvamos. Porque apesar de termos pecado contra o Senhor, contra a Sua santidade, contra a Sua majestade, a Sua glória, a Sua justiça, o Senhor escolheu nos amar. O Senhor escolheu nos amar. O Senhor colocou todo o nosso pecado sobre o Teu Filho, sobre o Teu único Filho. O Senhor o castigou no nosso lugar, para que as nossas ofensas fossem cobertas, ó Deus. Para que o nosso pecado não nos separasse mais do Senhor e não estivesse mais no meio do nosso relacionamento contigo. Ó Deus, que grande salvação, que grande graça, que grande perdão nós encontramos em Cristo Jesus. E é olhando para a cruz vazia do Senhor Jesus, é olhando para Ele que nós clamamos a Ti, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe por todas as vezes que nós somos mesquinhos e orgulhosos, ó Deus. E nós nos recusamos a cobrir as ofensas dos nossos irmãos com perdão. Ó Deus, enche o nosso coração do Teu amor, para que a gente possa promover perdão nos nossos relacionamentos, para que a gente possa buscar amor nos nossos relacionamentos. Ó Deus, nos dá sabedoria para preservarmos os relacionamentos que o Senhor nos deu. Somente a Tua graça poderosa é capaz de transformar o nosso coração, para que a gente possa aprender a amar e perdoar como o Senhor nos ama e nos perdoa. Faz essa obra em nós, ó Deus. Nós sejamos uma comunidade, uma igreja no Senhor, onde o Teu amor ele flui, onde o Teu amor ele corre, ó Deus, onde o Teu amor permeia todos os nossos relacionamentos, para que o Senhor seja glorificado
na nossa unidade. Nós oramos assim no nome de Cristo Salvador. Amém.